A Nokia voltou este ano ao Brasil e o primeiro lançamento da marca no mercado nacional foi o 2.3, um celular bastante básico que chegou com um preço inicial de R$ 900. É um valor justo a pagar por ele ou há outras opções melhores? Decidimos comparar o 2.3 com o K40S, que é atualmente o basicão com melhor custo-benefício. Será que a Nokia consegue desbancar a LG nessa? Vamos conferir. Quando se fala em celular básico, você já espera por um produto de plástico sem muita qualidade. Mas a Nokia sempre se destacou por oferecer produtos robustos feitos com materiais de primeira. Isso não mudou com o 2.3 e ele entrega uma qualidade de construção superior ao rival coreano. Os dois têm quase o mesmo tamanho, espessura e peso. Há entalhe em formato de gota em ambos, porém o Nokia tem bordas um pouco mais finas, o que permite aproveitar melhor o espaço frontal para oferecer uma tela maior. O K40S tem leitor biométrico na traseira e funciona bem na hora de ler sua digital. O Nokia tem apenas biometria facial e ainda é uma das mais lerdas que já vimos. Se busca o mais completo em termos de tecnologias, então tanto faz. Nenhum tem entrada USB-C ou Wi-Fi de 5 GHz. Até mesmo o giroscópio está ausente em ambos. Daremos um empate de início, já que nenhum dos dois se destaca. Temos tela maior no Nokia com a mesma tecnologia IPS LCD e resolução do rival da LG. Qual é melhor? O 2.3 tem brilho mais forte e contraste elevado, o que deixa o preto menos acinzentado do que no K40S. Mas por outro lado, o da LG tem melhor calibração de cores. Você pode até tentar corrigir nas configurações do sistema ao aumentar a temperatura de branco para deixá-lo menos azulado. De qualquer forma, se você se preocupa em ver as imagens como elas realmente deveriam ser na tela do celular, vai preferir o K40S. Na parte sonora, não espere por alto-falantes estéreo. Há apenas um na parte inferior de cada aparelho. O Nokia tem volume um pouco mais alto, não apenas nos agudos, como é comum em celular barato, mas ele supera o K40S em graves e médios também. Cada celular vem acompanhado de um fone de ouvido basicão. Se curte ouvir músicas, é melhor investir em fone decente. O 2.3 é um pouco melhor nesse aspecto. Ele apresenta menos distorção quando o volume está no máximo. Daremos um ponto a cada por tela e um ponto extra ao Nokia pelo melhor som. De um lado temos o Android mais limpo da Nokia, que foi atualizado recentemente para a versão 10 aqui no Brasil. Já a LG prefere um sistema mais modificado e sempre demora para liberar atualizações para seus aparelhos. Você se preocupa com atualizações do Android? Então vá de Nokia. O LG, por outro lado, tem alguns recursos bacanas, como o Eco Playback, que ajuda a economizar bateria ao ouvir músicas no YouTube, ou o Linkshot, que salva o endereço dos sites que você tirar print da tela. Porém, o melhor de tudo é que, mesmo com um software bastante modificado, a LG não decepciona em fluidez. E com isso, damos um ponto a cada. Nokia e LG adotaram hardware da MediaTek em seus basicões, mas não exatamente o mesmo chip. O 2.3 vem com o mais simples Helio A22, enquanto o K40S traz o P22, que é um pouco superior. A LG também foi generosa em RAM e colocou 1 GB a mais em seu aparelho. Isso tudo faz diferença? Em nosso teste de velocidade, o K40S foi 3 vezes mais rápido que o 2.3. Enquanto o Nokia estava lá sofrendo para abrir os aplicativos e jogos pela primeira vez, o LG já havia terminado o teste há muito tempo. Não sabemos se toda a culpa é do Helio A22, mas o Nokia sofre até para voltar para a tela inicial e recarrega os ícones o tempo inteiro. Já em benchmarks, a diferença não é tão absurda assim e temos uma pontuação apenas 13% maior no Antutu no K40S. Em jogos também tivemos desempenho inferior no Nokia. Ele apresentou lag mais constante, especialmente em títulos mais pesados. O LG não chega a ser um primor para games, mas consegue rodar bem até títulos mais pesados desde que se contente com configuração gráfica mais baixa. E o K40S leva ponto por melhor desempenho no geral. A Nokia incluiu 500 mAh a mais de bateria no 2.3, e isso ajudou seu basicão a superar o rival coreano em autonomia. O K40S até consegue render o dia todo, mas se pegar pesado com muitos vídeos e jogos, vai acabar ficando sem celular antes de ir dormir. Se você é viciado e não larga o celular um minuto, vai preferir o Nokia. Mas antes de darmos vitória ao 2.3, temos que levar em consideração que o K40S recarrega muito mais rápido. É uma diferença de 1h30 a menos preso à tomada. Então, ter que fazer uma segunda carga no final do dia com o LG não chega a ser algo tão ruim assim. Cada um leva um ponto. O Nokia tem melhor autonomia e o LG recarrega mais rápido. Nokia 2.3 e K40S oferecem câmera dupla na traseira. Enquanto o modelo coreano aposta em lente grande angular, o seu rival adota um sensor de profundidade para ajudar com o modo retrato.
Nokia sempre se destacou por investir bastante em câmeras, e o 2.3 consegue registrar boas fotos ao ar livre, apresentando boa nitidez, cores equilibradas e alcance dinâmico na medida. O K40S também manda bem com sua câmera principal, e ainda tem a vantagem da lente mais ampla, que quebra o galho quando não dá para enquadrar tudo com a principal. Nenhum consegue tirar boas fotos à noite, porém o LG apresenta fotos menos escuras, e se você for tentar usar o flash do Nokia, acabará com fotos estouradas. O K40S tem conjunto fotográfico um pouco melhor e leva mais um ponto. Prefere selfies? Então a escolha fica um pouco mais complicada. Em locais bem iluminados, o Nokia 2.3 acaba registrando fotos com mais detalhes, melhor nitidez e cores bem acertadas. Seja no sol ou na sombra, ele supera fácil qualquer celular de entrada que testamos no último ano. O problema fica apenas à noite. As selfies perdem o foco, há muitos ruídos e se for usar o flash de tela, terá fotos com luz estourada. É justamente aqui que o K40S se destaca. Se você tira mais selfies na balada, vai preferir o da LG. Com isso, damos empate para a câmera frontal. Os dois gravam vídeos em Full HD, o K40S captura mais detalhes, treme menos e tem foco mais ágil, especialmente à noite. A captura de áudio no celular da LG é razoável, mas é muito melhor que o som abafado do Nokia. Se busca um celular para filmar à noite, então nenhum dos dois é para você. E encerramos câmera com mais um ponto para o K40S. O Nokia é mais atual e ainda está com seu preço cheio de lançamento, saindo mais caro que o K40S, que pode ser encontrado por volta de R$ 700, e às vezes até menos do que isso em promoções. Por ser melhor e ter preço mais justo, o celular coreano acaba entregando custo-benefício superior. E o último ponto do comparativo vai para o K40S. Parece que a Nokia não conseguiu destronar a LG como sendo a rainha do custo-benefício entre os basicões. O K40S continua sendo a melhor compra entre os modelos nacionais para quem busca um bom celular pagando o mínimo possível. Ele entrega boa tela, é muito mais rápido, sua bateria dura bem e demora menos para recarregar. Tem câmera mais completa e ainda vem com recursos bacanas. Se o Nokia não tivesse um desempenho tão ruim e custasse o mesmo do LG, ele seria uma alternativa interessante. Quem sabe o próximo lançamento da Nokia por aqui não seja menos decepcionante. Ou até vejamos o preço do Nokia 2.3 cair para um valor mais adequado ao que oferece. Para conferir as melhores ofertas dos dois modelos é só clicar nos links aí da descrição. Aproveita para comentar aí abaixo qual deles você escolheu e o motivo. Eu vou encerrando por aqui, um grande abraço e até a próxima.